Mas vamos começar com o Ryan, porque tá um espetáculo assistir Vamos. o Ryan na Premier League. Primeiro jogo, assistência. Segundo jogo, um golaço, né, Fred? E jogando pela direita como titular, né? A torcida do Vasco ficou meio na bronca com o Iraola, porque na estreia do Ryan ele entrou pelo lado esquerdo, que foi o lado disparadamente menos utilizado, né? O Ryan no Vasco. E aí agora ele foi titular pela direita e fez o primeiro gol na primeira titularidade contra o Aston Villa, terceiro colocado, né? Tudo bem que teve uma marcação meio Wi-Fi ali do Lucas Digne, que foi um Uhum. negócio meio assustador, como que o Digne ficou praticamente estendendo o tapete vermelho para o Ryan passar, mas eu gostei muito, mais uma vez, da confiança do Ryan, não está sentindo nem um pouquinho o peso de jogar na Premier League, né? E o Bournemouth tá começando a entender, eu acho, o tamanho do que contratou. A torcida, a imprensa, os setoristas. Eu até mandei pro Isaac a manchete da reportagem de um jornalão aqui na Inglaterra, que é o Telegraph, sobre o Ryan, que Uhum. é com essa manchete, né? Quem precisa de Semênio quando se tem o craque Ryan? O Ryan que chega para substituir o Semênio vendido ao Manchester City e começa muito, muito bem. Começa realmente muito bem. E assim, num ambiente que, né, acaba gerando algumas dúvidas, porque o Bournemouth tá ali no meio da tabela, 11ª colocação. Então, Tati, realmente não esperava um início tão avassalador assim do Rael, porque é uma diferença muito grande, né? Mudança de país, mudança de liga, do estilo de futebol. A gente, eu acho que às vezes tem a tendência de querer colocar todo jogador jovem na mesma caixa, né? E eu acho que são jogadores diferentes e contextos diferentes, né? Uma coisa é o Ryan chegar no Bournemouth, aonde eu acho que ele tem um ecossistema muito favorável para se desenvolver. Ele chega num lugar onde ele vai ter vários degraus para subir na carreira dele, né? E aí, né, o ecossistema, o contexto, e depois o jogador, né? Os jogadores são diferentes. E eu acho que no caso dele, a gente está vendo um pouquinho do que a gente viu com o Estevão, assim, um menino que se adapta mais rápido ao que o ecossistema está pedindo para ele. E depois que ele chega num Bournemouth, que é um time ajeitado, que é um time que sabe o que joga, com um técnico com, digamos, facilidade até, eu acho, para lidar com jogadores mais jovens, porque trabalhou durante muitos anos na carreira com jogadores vindo de diferentes lugares da Europa e da América do Sul, conseguindo adaptar a isso. Então, eu acho que ele cai num ecossistema favorável para ele dar esses passos, e ele é um cara que está se mostrando com uma facilidade acima, né? Talvez do normal para se adaptar de uma forma mais rápida dentro do futebol, principalmente da Premier, que tem uma intensidade maior, né? E no final das contas, a todo atacante vão contar números. E ele tá entregando números. Assistência e gol em 2 jogos. Então, é óbvio que a expectativa agora ela vai lá em cima, né? Eu acho que o torcedor do Bournemouth agora, a gente quer ver o Ryan, a gente quer gol e assistência do Ryan. Também vamos, né? Sempre com aquela calma, mas realmente ele chega avassalador, né? São, E assim, são dois jogos, né? É isso, vamos passo a passo. É. agora eu acho que assim, tem dois pontos muito positivos pra mim. Um deles que a gente já trazia há algum tempo, e o Fred bateu muito nessa tecla, de que ele chega pra ser titular, né? Ele não chega pra ser um jogador que vai ficar na reserva, e aí a gente vai ver o quanto que ele vai se adaptar, a gente vai colocar aos poucos. Não, ele chega pra ser titular, e acho que desde o início um recorte mínimo de 2 jogos, ele mostra que ele pode ser titular, né? Se ele vai ser titular e manter e evoluir do jeito que a gente imagina, é outra história. Mas ele chega para ser titular, ele mostra que ele tá pronto para ser titular. Assim, o gol que ele faz é um gol de muita confiança de quem, assim, não tá. Isso não faz nenhuma diferença se eu tô aqui na Premier League ou se eu tava jogando ali Campeonato Carioca. E de muita força física, tá? Eu quando assisti o gol, fiquei impressionada, assim. Eu, obviamente, acompanho muito menos o Ryan quando tava no Brasil. E me pareceu, assim, fisicamente, um jogador que já tá num ponto de ser realmente titular de Premier League. Repito, um recorte muito curto, mas muito promissor. Eu achei bem, bem, bem positivo o gol. E tudo indica que vai ser banco amanhã, tá? Porque no fim do jogo o Iraola falou, cara, o Ryan ele saiu com cãibra e morto de Hum, campo. olha Ele aí. ainda não tá fisicamente, eu não tô falando de explosão, não tô falando de força física, eu tô falando de aguentar a cada 3 dias. Não vai ser o normal, né?
O Bournemouth é um time que está jogando só a Premier League até o fim da temporada, se eu não estou enganado, não sei se está vivo na FA Cup, mas enfim, não tem tantos jogos assim, então a média vai ser um jogo por semana, mas agora, nessa semana, quando, né, vai ter esse jogo em Liverpool contra o Everton, a não ser que a recuperação do Ryan tenha sido surpreendente, é provável que ele comece no banco de reservas por questões físicas e não técnicas.